Olá, pessoal! Eu sou Jaqueline Rodrigues, sou aluna do curso de Ciências Biológicas do Polo da UAB de Simões, através da UFP e do SEAD. E estou cursando estágio supervisionado obrigatório 2. E por isso que estou gravando essa aula para vocês. A nossa aula é sobre artrópodes, que é um conteúdo de 7º ano. Os artrópodes, para quem não sabe, né, eu vou colocar aqui os bichinhos para vocês, depois vou mostrar mais detalhadamente. Eu fiz aqui uns bichinhos de massinha. Não ficou tão realista não, tão bonito não. Isso dá trabalho, viu? Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre, e aí eu vou mostrando detalhadamente para vocês. São mais de 1 milhão de espécies conhecidas. Ó, são insetos, quilópodes, diplópodes, aracnídeos e crustáceos. São animais com assimetria bilateral. O que significa simetria bilateral? Significa que eles têm um único eixo de divisão, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Existem seres que não têm simetria bilateral? Existe sim. Existe estrela do mar, por exemplo, a simetria é radical. Pode existir aí vários eixos. O exoesqueleto desses animais é quitinoso, não é como a nossa pele, é uma quitina dura, que tem a função de proteger e de sustentar esses animais. E auxilia também na movimentação. E esse exoesqueleto de quitina atrapalha um pouco esses animais no crescimento. Mas aí eu vou explicar direitinho para vocês o que é que acontece para esses animais poderem crescer, tomar forma. São animais celomados. O que significa isso? Que possuem uma cavidade entre a parede do corpo e os órgãos. Então, muitos animais não são celomados, animais invertebrados, inclusive. Mas já os artrópodes são celomados. São animais triblásticos, que significa dizer que na sua geração possuem 3 folhetos embrionários, como a gente também, os seres humanos. Possuem aí a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. E então, o que acontece para que esses animais possam crescer, na verdade? Acontece o que a gente chama de equidise. Essa equidise acontece através de um hormônio que se chama equidisona, que fornece a esses animais uma mudança de corpo, como se fosse uma metamorfose. A borboleta, por exemplo, ela atravessa o estágio larval, de uma larva, e essa quitina envolve o corpo dela e depois ela sai linda e maravilhosa, mostrando a beleza, não é? Então, isso se chama equidise. Essa metamorfose que esses animais sofrem se chama equidise. É necessário que troquem de corpo toda essa quitina para que o animal possa evoluir e crescer. O primeiro que a gente vai comentar sobre é sobre os crustáceos. Olha só o bichinho, que feinho. As perninhas tudo tortinhas. Eu acho que eles são mais bonitinhos, gente. Eu nunca tive a oportunidade de ver um, mas eu acredito que sejam mais bonitinhos que esse. Com certeza são. Bom, os crustáceos vocês conhecem, né? São siris, lagostas, camarões. Enfim, eles têm a cabeça e tórax fundidos, como no modelinho aqui. Então, são cabeça e tórax junto, né? O corpo junto. Os habitats são água salgada e água doce também, desses animais. E a gente sabe que eles estão aí presentes na culinária. Muita gente gosta, né? Se alimenta desses animais. Eu nunca comi. E não sei, acho que não deve ser bom. Mas muita gente gosta.
Aqui no Nordeste, eles gostam de colocar o siri dentro de uma garrafa de pinga. Eu tinha curiosidade de saber por quê. Sempre, desde criança, tinha curiosidade de saber o porquê. E eu descobri que é só por conta do aroma. O aroma da pinga parece que fica melhor, mais saboroso. Enfim, fica aí. Pra quem souber, responder aí nos comentários. Vamos falar agora da classe insecta, que são essas belezinhas aqui. Eu fiz pra vocês uma joaninha, porque é o que eu acho mais lindo. E tem outros aí que são bonitos também. Borboleta. Enfim, tem muitos outros que são bonitos. E tem aqueles bem feios, bem que incomodam a gente. Deixa eu deixar ela aqui comigo. Olha, tá bem arrumadinha. Isso deu um trabalho. Gente, esses animais têm a cabeça, o tórax e o abdômen. Tem um par de antenas, 3 pares de patas, como vocês podem ver. Aqui na joaninha faltou as anteninhas, viu? Faltou, viu? Mas tem, todos os insetos têm 2 anteninhas. E a boca deles é de acordo com os hábitos alimentares. Tem alguns que têm o aparelho mastigador e tem outros que têm o aparelho sugador. É de acordo com cada espécie. E os exemplos deles são joaninha, que eu acabei de mostrar, formigas, moscas, mosquitos. E é importante lembrar que esses animais estão presentes na nossa rotina e podem ser causadores de prejuízos para os seres humanos, como o cupim, por exemplo. O cupim, vocês nunca viram aí na casa de vocês, que é bem fácil encontrar cupim comendo aí os móveis da casa, se alimentam de madeira. E os mosquitos também podem ser transmissores de doenças. Então é necessário um cuidado especial para que a gente não tenha esse tipo de prejuízo. Os aracnídeos, aqui um exemplar de aracnídeo, uma aranha. Tá muito bonitinha não, mas foi o melhor que eu pude fazer. Além das aranhas, os escorpiões também fazem parte dessa classe. Esses animais possuem um cefalotórax, que significa que a cabeça é unida ao tórax e abdômen. Não possuem antenas, essa daqui não foi porque eu esqueci de fazer, é porque não possuem antenas. E possuem 4 pares de patas, lembrem disso. Enquanto os insetos possuem 3 pares, os aracnídeos possuem 4 pares de patas e não possuem antenas. E além disso, esses animais também são, alguns, a grande maioria, são peçonhentos, são animais peçonhentos que podem aí, se a gente encontrar e ameaçar a espécie, é arriscado a gente levar uma picada. Daqui a pouco eu falo com vocês sobre esse assunto. Os quilópodes, aqui era pra ser uma lacraia, gente. É porque ela não tá muito arrumadinha. Tá faltando patinha, patinha caiu, eu não tive como arrumar, não tive tempo. Mas isso aqui é uma lacraia, tá? Então, esses animais, eles possuem a cabeça e o tronco longo. Então, o tronco é bem longo. Possuem um par de antenas. E também possuem um par de patas por cada segmento. Então, cada tracinho desse aqui, cada divisãozinha dessa, cada espacinho desse é um segmento. Então, aqui, ó, um par de patas. Aqui tá faltando, né, gente? Mas a lacraia, ela é bem cheinha de pata. Cada divisãozinha dessa é uma pata diferente. E esses animais, eles possuem mandíbula com dois pares de maxilas. Então, eles utilizam esses 2 pares de maxilas para se alimentarem. Geralmente elas têm um rabinho aqui atrás,
umas últimas patinhas aqui atrás, que eu não lembro, não tô recordando o nome delas, que elas utilizam para fisgar a sua presa. Elas utilizam elas duas aqui para fisgar a presa e começar a mastigar, a comer. São animais carnívoros, viu? Comer o seu alimento. E esse daqui enroladinho, todo enroladinho, acho que todo mundo já viu um desse. Que achei mais fácil fazer ele enroladinho do que fazer um monte de patinha. Eles são os diplópodes. Então, os quilópodes, eles têm a diferença porque quilópodes, eles têm 2 pares de patas, 2 pares por segmento. Diplópode, aliás, 1 par por segmento. E diplópode tem 2 pares por segmento. Quilópode, 1 par. Diplópode, 2 pares. Então, eles têm, é porque ele não tá alongado aqui, tá todo enroladinho, mas ele tem uma cabeça e o tórax e o abdômen longo. Tem um par de antenas, aqui também faltou a anteninha deles. E como eu já falei, 2 pares de patas por segmento. E eles têm um par de maxilas para auxiliar na alimentação. Enquanto o quilópode tem 2 pares, o diplópode tem apenas 1 par de maxilas que auxilia na alimentação. Então, ó, aqui é um piolho de cobra. Para muitos é piolho de cobra. Aqui na minha região já vi muita gente chamar de buá, tá? Para mim é um buá. Vamos falar aqui dos artrópodes mais frequentes na nossa rotina. Na verdade, uns sim, outros não, mas que é importante a gente saber por que podem causar aí alguns prejuízos para a gente, para a nossa saúde. O escorpião amarelo, que tem o nome científico Titius cerulatus, na verdade. Titius cerulatus, que é o nome científico desse animal, ele possui neurotoxinas que inocula através da sua picada, que pode chegar até causar a morte. Então é necessário um cuidado para que a gente não encontre com esses animaizinhos e se acontecer, a gente correr para o pronto-socorro e tomar as melhores medidas. Outro aracnídeo também é a viúva negra. Não é muito frequente na nossa rotina, pelo menos eu nunca me deparei com uma, mas ela costuma estar em ambientes fechados, como sótãos e despensas. Então é por isso a importância de manter sempre esses ambientes limpos. Na verdade, ela não é uma espécie ameaçadora. Na verdade, a aranha ela só pica se ela se sentir ameaçada. Então é necessário esse cuidado de sempre manter os ambientes da nossa casa sempre limpos. A viúva negra, ela, dependendo da sua picada, ela pode causar apenas algumas lesões leves, não é nada muito grave, mas é necessário cuidado. E o que eu ia falar que é muito interessante sobre a viúva negra, né? É que ela é uma espécie que, após a cópula, ela devora o seu parceiro. É importante lembrar disso, que é muito curioso, né? Será por que ela faz isso? Mas é muito interessante, a natureza é maravilhosa. A lacraia, o nome da lacraia o nome científico é Scolopendridae. Scolopendridae é o nome da lacraia, o nome científico. O da viúva negra não havia falado, é Latrodectus muctans. Latrodectus muctans. São nomes bem difíceis, mas é bom que desde do ensino fundamental a gente já comece a vivenciar essas palavrinhas, porque são nomes globais das espécies, então é importante que vocês fiquem atentos a isso. E a lacraia, como eu ia falando, na verdade,
a picada dela pode causar apenas lesões também. Não é nada muito grave, mas que é bom sempre ter cuidado. Mas vamos falar de um inseto que é bastante pertinente aqui na nossa região, que é o potó. Alguns conhecem por potó, aqui na nossa região é potó mesmo. E ele é, o nome científico dele é Paederus irritans. Ele é um insetozinho que incomoda muito a gente, né? Eu mesmo nunca tive a experiência de ficar com aquela mancha vermelha por causa de um potó, mas eu já vi muita gente comentar sobre esse assunto. Muita gente acha que é o xixi. Ah, o potó me mijou. Mas não é bem assim. E também não é pelo. Tem gente que acha que é o pelo dele. Na verdade, eu nem sei se ele tem pelo. Deve ter, né? Mas não é o pelo dele. O que acontece? Ele possui uma hemolinfa, que para ele é o sangue. Pra gente é... Hemolinfa é como se fosse o sangue, né? É um nome que lembra o sangue. Mas é justamente o sangue desse animalzinho que quando ele é esmagado, ele solta esse líquido. Então é esse líquido que deixa essa sensação de queimadura na gente. Então é importante lembrar disso. É a hemolinfa que faz isso. Não é pelo do potó e não é o xixi do potó também não, tá certo? Então é bom sempre ter cuidado, manter o ralo do banheiro sempre limpo. Esses animais gostam de ambientes sujos e úmidos. Por quê? Porque eles vão conseguir em ambientes úmidos água e em ambiente sujo ele vai conseguir alimento. Então eles gostam desses ambientes. Então é bom, a gente não tem o costume de fazer isso, de lavar o ralo do banheiro, mas é importante fazer isso, deixar o ralo sempre limpo, o banheiro sempre seco, limpo. O ideal também é utilizar lixeiras com tampa para não acumular moscas e baratas e outros insetos. Quem tem jardim em casa é bom sempre aparar a grama. Outra coisa, quem tem criança em casa e os adultos também, é sempre bom andar calçado, não andar descalço, porque a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. E eu dou essas dicas porque é importante a gente sempre manter esse equilíbrio, porque a gente não pode também julgar esses seres como ameaças. Eles fazem parte são importantes, muito importantes para a ecologia mundial, mas a gente não pode, a gente tem que ter esses cuidados para manter esse equilíbrio. Quem tem janela em casa, é bom utilizar, para evitar a entrada de mosquito, é bom utilizar uma telazinha que proteja, que evite a entrada deles, para depois, durante a noite, você não estar escutando zumbido e reclamando a noite toda, não é verdade? Bom, e para fixar mais um pouco na memória de vocês sobre o assunto, eu fiz aqui uma tabelinha. Como exercício prático para vocês, eu propus um jogo que se chama o jogo do Quem Sou Eu. Eu posso disponibilizar em PDF aí na descrição do vídeo. Tem as imagenzinhas, as fotozinhas para colorir dos artrópodes. São 3 páginas. E aqui tem a tabelinha onde você vai colar cada imagem de cada espéciezinha aqui. Na página das imagens não tem o nome da espécie, mas vão pesquisando, colore o desenho para ficar melhor. E aí vai ajudar vocês a saber fazer o joguinho, completar todo o joguinho. São mais de uma tabela, são 4. Aí do lado tem todas as características desses animais. E aí, qualquer dúvida, podem tentar entrar em contato através do meu e-mail, certo? Vou disponibilizar para vocês aí na descrição do vídeo.
E me desculpem pela quantidade de mosca. Esses dias tem bastante mosca atravessando aqui a gravação. Mas é isso, gente. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa aula tenha ajudado um pouquinho a vocês a tirar as dúvidas sobre esses animais que são realmente incríveis.